Olá, graça e paz. Meu nome é Luiz Marcelo e hoje quero falar um pouco sobre a palavra evangelho. Uma palavra muito falada no nosso meio, na sociedade, em frases prontas como em defesa do evangelho, investir no evangelho, em prol do evangelho. Mas afinal, o que é evangelho? Segundo Romanos, no capítulo 1, versículo 16, evangelho é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Ou seja, evangelho é uma resposta de Deus em direção ao homem. É uma oferta que Deus faz a toda a humanidade. E o texto continua falando sobre salvação, poder para salvar aquele que crê. Ou seja, salvar do quê? Salvar da morte física? Não. Todos passaremos pela morte física. O que o texto está dizendo é que o poder de Deus para salvar o homem é retirá-lo de uma condição de existir sem Deus para uma condição de existir com Deus. Pois todos nós passaremos pela morte física, mas continuaremos existindo. O que está em jogo é: você existirá com Deus ou existirá sem Ele? Por isso Deus, ao enviar seu Filho Jesus, está fazendo um grande convite à humanidade. Um convite a que todo homem se decida por viver e existir com Ele e a sair da condição de existir sem Ele. Esse é o primeiro aspecto da palavra evangelho, a parte de Deus. Para que possamos compreender a segunda parte, que complementa o entendimento, o aprofundamento do que é evangelho, nós precisamos entender um princípio que rege todo o relacionamento entre Deus e os homens, o princípio da liberdade de escolha. Ou seja, Deus dá a todo homem a liberdade de escolher. Por isso o convite, o evangelho, ele não é uma palavra de imposição de Deus. O evangelho é um convite, é uma boa notícia, é uma boa nova, convidando o homem a se decidir-se por existir com Deus e não sem Ele. E a segunda parte, a parte do homem, numa resposta a esse convite de Deus, nós podemos ver lá em João capítulo 1, versículo 11. Que diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Deus fez a sua parte, Ele veio em nossa direção, Ele nos fez um convite. Agora existe o segundo lado, o segundo momento, que é a nossa resposta a esse convite. E a nossa resposta é como nós recebemos essa notícia. Com isso em mente, de que o Evangelho é um convite de Deus a que o homem possa existir com Deus e não sem Ele, e que isso depende de uma resposta do homem, que é a forma com que ele recebe essa notícia, eu quero falar a respeito de 3 exemplos, de 3 comportamentos, de 3 pessoas que reagiram de formas diferentes ao receberem a boa notícia do Evangelho. O primeiro exemplo eu quero citar é o exemplo daqueles que receberam essa notícia não como boa, mas a encarar como uma má notícia. E eu me refiro aos fariseus, aos líderes religiosos da época de Jesus. Aqueles que receberam a notícia de Jesus, a revelação do Evangelho, como sendo um impedimento, uma barreira que iria atingir os seus interesses mesquinhos e religiosos e egoístas. E isso fez com que eles recebessem essa notícia como má. Eles não gostaram daquilo, eles reagiram negativamente, que eles lutaram contra aquela notícia, contra a pessoa que era Jesus Cristo. Eles agiram como aquela pessoa que recebe a notícia do Evangelho, mas a deixa à beira do caminho, de modo que ela é roubada e nenhum fruto é produzido dela. Mas existem também aqueles que recebem a notícia, a boa notícia do Evangelho, como uma notícia indiferente, ou seja, algo que não é tão importante ou tão bom assim. É o exemplo do jovem rico que se interessou por Jesus, pela mensagem de Jesus, e foi até ele. Mas os cuidados desse mundo, as posses, a posição social, a influência das famílias e das sociedades e da posição que ele ocupava foram muito mais fortes do que a mensagem do Evangelho, ao ponto dele não estar disposto a nenhum tipo de mudança na sua vida. E isso fez com que ele retrocedesse. Ele agiu como aquele que pega a semente do Evangelho e larga num solo onde tem espinhos e rochas. Ou seja, aquela semente, num primeiro momento, ela pode ser até acolhida, mas nas primeiras dificuldades, nas primeiras pressões a mudanças, ela desiste e nesse lugar não há vida. Mas nós temos também o exemplo daqueles que receberam a notícia do Evangelho como uma boa notícia. O exemplo é de Zaqueu, um homem que também era rico, também tinha uma posição social, também tinha bens, mas quando recebeu a pessoa e a mensagem de Jesus, ele reagiu de uma forma diferente.
Ele imediatamente aceitou a pessoa e a mensagem de Jesus, mas não somente isso. Ele foi pronto às mudanças, ele foi pronto a corrigir os seus erros, ou seja, ele verdadeiramente se arrependeu. O que é o arrependimento? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma disposição a mudanças, a mudar pensamentos, a mudar atitudes. E Zaqueu foi pronto a essas mudanças. E isso demonstrou um coração de Zaqueu como aquele coração que recebe a semente do Evangelho e a condiciona num lugar fértil, onde ela pode crescer, se desenvolver e produzir a 30, 60 e a 100 vezes mais. E foi nesse lugar, na casa de Zaqueu, diante de uma resposta que Zaqueu deu a Jesus, a pessoa, a mensagem e com arrependimento, com mudanças de vida, foi que Jesus disse uma frase muito importante. Ele disse: hoje, verdadeiramente, houve salvação nessa casa. Concluindo, Evangelho é um convite de Deus para que nós possamos existir eternamente com Ele e não sem Ele. E como Deus respeita a nossa liberdade de escolha, Ele manifesta esse Evangelho na forma de um convite, onde Ele espera uma resposta do homem. E a nossa parte, a parte do homem, é como nós recebemos essa notícia, como recebemos essa semente. Como um solo bom, onde ela pode se desenvolver e produzir frutos, ou como um solo cheio de rochas e de espinhos, ou como a beira do caminho, no lugar onde ela é roubada e nós perdemos a oportunidade de desfrutarmos da vida com Deus. A Bíblia nos diz em João capítulo 1, versículo 11, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A grande questão dessa mensagem, para você e para mim, é como nós temos recebido essa notícia. Ela tem sido uma notícia boa, uma notícia indiferente ou uma notícia ruim para nós? Qual tem sido a nossa resposta a Deus? Deus já fez em Cristo Jesus toda a parte dele. Ele já manifestou tudo o que tinha que manifestar, retirando toda a culpa daquilo que nos separava de Deus. Agora Ele aguarda a minha e a tua resposta a esse convite. Evangelho é o poder de Deus vindo diretamente dele em direção a todo homem, para salvá-lo de uma condição de existir sem Deus para uma condição de uma existência com Deus. E para isso, o que depende da minha resposta, da nossa resposta para Deus, como nós recebemos isso. Como você tem recebido isso na sua vida? Que todos nós possamos ser como Zaqueu, aquele que pôde receber a pessoa de Jesus, aquele que pôde receber a mensagem salvadora de Jesus, mas aquele que respondeu a Jesus com mudança de vida. Eu espero que essa mensagem possa ter te instigado a sondar o teu coração, de que forma você tem recebido e condicionado a semente do Evangelho na tua vida, de modo a produzir os frutos que Deus espera dela. Um abraço a todos, que Deus te abençoe e até a nossa próxima mensagem.